A mente humana é como um campo fértil. Tudo o que você planta ali cresce. Se você semeia pensamentos de medo, insegurança e ressentimento, cedo ou tarde, colhe uma vida pesada, ansiosa e repleta de dores que poderiam ter sido evitadas. Mas se você cultiva serenidade, clareza e disciplina mental, sua vida se torna mais leve, sua alma mais firme e seus dias mais suportáveis diante das inevitáveis dificuldades que o destino coloca no seu caminho. Os filósofos estoicos compreenderam isso muito antes de nós. Eles sabiam que o maior inimigo de qualquer pessoa não está fora, mas dentro dela mesma. Não é o que os outros fazem ou deixam de fazer que nos destrói, mas sim a maneira como interpretamos, alimentamos e repetimos pensamentos que drenam nossa energia. É por isso que eliminar pensamentos negativos não significa negar a realidade, nem fingir que a dor não existe. Significa aprender a lidar com ela de maneira sábia, sem permitir que o sofrimento se prolongue além do necessário. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos afligem, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, o que mais nos adoece não é a vida em si, mas o diálogo interno que criamos diante da vida. A má notícia é que não temos como impedir que os pensamentos surjam. A boa notícia é que temos como escolher se vamos alimentá-los ou deixá-los passar. Este vídeo vai lhe apresentar 10 estratégias estoicas para eliminar pensamentos negativos. Cada uma delas é como uma ferramenta prática para silenciar a mente, fortalecer o espírito e recuperar a paz interior. São conselhos que resistiram ao tempo porque são simples, mas ao mesmo tempo profundos, aplicáveis a qualquer pessoa que esteja cansada de ser prisioneira da própria mente. E aqui não falaremos de soluções mágicas, mas de disciplina, de treino diário, de mudanças que exigem esforço, mas que transformam completamente a forma como você encara os desafios. Porque no fim, o que define a sua liberdade não é o que acontece com você, mas o que você decide fazer com aquilo que acontece. Agora vamos juntos dar o primeiro passo. Estratégia número 1. Questione seus pensamentos como um verdadeiro filósofo estoico. A mente humana, quando deixada sem vigilância, tem a tendência natural de exagerar, distorcer e fabricar medos que não existem. É como um narrador interno que nunca se cala, inventando histórias, antecipando tragédias e pintando cenários que raramente acontecem. Quantas vezes você já se viu à noite deitado, com a cabeça cheia de preocupações sobre coisas que sequer ocorreram? Quantas vezes você reviveu uma conversa do passado, imaginando o que poderia ter dito, se punindo por palavras que já não podem ser alteradas? Esses pensamentos são como fantasmas, não são reais, mas conseguem assustar de maneira muito convincente. Os estoicos identificaram isso muito cedo. Eles perceberam que grande parte do sofrimento humano nasce não daquilo que vivemos, mas daquilo que pensamos sobre o que vivemos. Por isso, a primeira e mais importante estratégia para eliminar pensamentos negativos é aprender a questioná-los, a não aceitar de imediato tudo aquilo que sua mente apresenta como verdade. A diferença entre alguém prisioneiro da própria mente e alguém livre é justamente essa. O primeiro acredita em tudo o que pensa, o segundo examina, avalia e só então decide se dá ou não poder àquele pensamento. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo profundamente revelador. Se você sofre por algo externo, não é isso que o perturba, mas o julgamento que você faz disso, e está em seu poder revogar esse julgamento agora. Essa frase, por si só, poderia libertar milhões de pessoas, porque nela está contida a chave do autocontrole mental. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas as interpretações que construímos em nossa cabeça. Um insulto, por exemplo, não tem o poder de ferir por si só. Ele só causa dor se você aceitar a interpretação de que aquilo define quem você é. Questione-se: o que realmente é um pensamento? É apenas uma combinação de palavras e imagens que surgem em sua mente, fruto de memórias, de hábitos, de medos, de experiências passadas. Nada mais do que isso. Ele não é uma profecia, não é uma lei imutável, não é um decreto universal. É apenas uma voz interna, muitas vezes equivocada, que se acostumou a falar alto.
E justamente por isso, se você não o questiona, ele cresce, domina e se transforma em crença. Imagine que ao acordar, surge o pensamento: hoje vai ser um dia terrível. Se você não questiona, sua mente automaticamente busca confirmações para essa ideia. Cada pequeno contratempo vira prova de que o pensamento estava certo. O atraso no trânsito, a mensagem não respondida, a tarefa acumulada, tudo se soma como evidência. Mas se você questiona esse pensamento logo no início, perguntando: o que me garante que o dia será terrível? Tenho alguma prova real disso? Ou é apenas uma impressão inicial sem fundamento? Você imediatamente quebra a corrente. O dia volta a ser neutro. E você volta a ser livre para escrevê-lo com suas próprias escolhas. Essa prática de questionar pensamentos pode ser comparada à função de um guardião em uma fortaleza. Imagine sua mente como um castelo. Às portas dele chegam diariamente incontáveis visitantes, ideias, lembranças, preocupações, imagens, frases soltas. Se o guardião permite que qualquer um entre, a fortaleza logo se enche de inimigos. Mas se ele examina cada visitante perguntando: quem é você? O que deseja aqui? Qual sua intenção? Então, apenas aqueles que contribuem para a ordem e a paz conseguem entrar. Questionar pensamentos é justamente agir como esse guardião. É não permitir que qualquer ideia tenha livre acesso à sua mente. Epicteto ensinava seus alunos a fazer essa triagem constantemente. Ele dizia que, diante de qualquer impressão mental, a primeira reação deve ser perguntar: você é algo que está sob meu controle ou não? Se não está sob seu controle, então não merece sua energia. Se está, então deve ser analisado com razão, não com emoção cega. Esse princípio vale também para os pensamentos negativos. Muitos deles são apenas reflexos automáticos de traumas ou inseguranças passadas. Não correspondem à realidade presente. Se você aceita sem questionar, revive dores antigas como se fossem atuais. Mas se você investiga, logo percebe: isso é apenas uma lembrança, não está acontecendo agora. Vamos a um exemplo prático. Alguém no trabalho lhe lança um olhar estranho. Imediatamente sua mente dispara: ele não gosta de mim, está me julgando, talvez esteja falando mal de mim para os outros. Se você aceita isso sem questionar, sua ansiedade cresce, seu humor muda, seu dia é contaminado. Mas se você questiona, percebe que há dezenas de possíveis explicações para aquele olhar. Talvez a pessoa esteja cansada, preocupada com algo em casa, perdida em seus próprios pensamentos. Nada garante que tenha relação com você. O simples ato de levantar essas hipóteses já quebra o poder corrosivo do pensamento negativo. Outro exemplo: você tenta iniciar um projeto pessoal e fracassa na primeira tentativa. Sua mente, com sua tendência fatalista, sussurra: está vendo? Você não nasceu para isso. Não adianta tentar de novo. Se você acredita, desiste. Mas se você questiona, lembra que todo o processo de aprendizado exige erros, que ninguém acerta de primeira, que até os maiores filósofos, guerreiros e artistas da história falharam inúmeras vezes antes de triunfar. E então aquele pensamento que parecia sentença se revela apenas uma ilusão, uma sombra frágil que se desfaz diante da luz da razão. É importante entender que questionar não significa lutar contra o pensamento. Os estoicos não recomendavam uma guerra interna contra a mente, pois lutar contra algo só o fortalece. Eles falavam em examinar, observar e discernir. Quando você observa um pensamento de forma racional, ele naturalmente perde força. É como olhar para um truque de mágica após descobrir o segredo. O encanto desaparece. No início, essa prática pode parecer cansativa. Afinal, estamos acostumados a deixar os pensamentos correrem soltos. Mas com o tempo, você perceberá que sua mente começa a se disciplinar. O hábito de questionar cria um filtro natural que impede a entrada de ideias nocivas. E quanto mais você pratica, mais rápido reconhece os pensamentos negativos e mais facilmente os dissolve. Pergunte-se sempre: este pensamento contribui para a minha paz? Ele me aproxima da pessoa que quero ser ou apenas me enfraquece? Se a resposta for negativa, então não o alimente. Deixe-o passar como se deixa passar uma nuvem no céu. Você não tenta segurar uma nuvem,
apenas a observa até que desapareça. Da mesma forma, não é preciso lutar contra o pensamento negativo, apenas não se apegue a ele. Essa atitude cria um distanciamento saudável entre você e a sua mente. Você deixa de ser refém de ideias passageiras e assume o papel de comandante. E essa é uma das maiores conquistas que um ser humano pode ter. Não ser dominado pelos próprios pensamentos, mas aprender a dominá-los com sabedoria. No fundo, questionar pensamentos é um exercício de liberdade, porque liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravizado por impulsos internos. E uma mente que questiona é uma mente livre. Portanto, sempre que um pensamento negativo surgir, não o aceite de imediato. Interrogue-o como um filósofo interrogaria uma tese. Confronte-o com fatos. Examine suas raízes. Pergunte-se se ele resiste à luz da razão. Muitas vezes, você perceberá que aquilo que parecia inabalável era apenas um truque da sua mente cansada. E nesse momento, você experimentará um alívio profundo, como se tivesse tirado uma pedra pesada dos ombros. Essa é a primeira estratégia. Simples, mas poderosa. Questione seus pensamentos e você começará a perceber que a maior parte do seu sofrimento não é causada pela vida, mas pelas histórias que sua mente insiste em contar sobre ela. E ao se libertar dessas histórias, você abre espaço para viver com mais clareza, serenidade e força interior. Estratégia número 2. Pratique o distanciamento estoico dos pensamentos. Um dos maiores erros que cometemos diariamente é acreditar que aquilo que pensamos é exatamente aquilo que somos. Nossa mente é uma fábrica incessante de imagens, vozes e hipóteses. Ela projeta futuros que nunca acontecerão, revive passados que já não existem e cria narrativas que raramente correspondem à realidade. E, no entanto, quando essas narrativas aparecem, nos agarramos a elas como se fossem verdades absolutas. É nesse ponto que começa o sofrimento. Os estoicos entenderam isso com clareza. Eles sabiam que não se pode impedir que pensamentos surjam. Afinal, eles são parte natural da vida mental. Mas podemos escolher a forma como nos relacionamos com eles. E é aí que entra a arte do distanciamento. Não lutar contra os pensamentos. Não negá-los, mas também não se confundir com eles. Epicteto deixou uma orientação preciosa. Quando uma impressão perturbar sua mente, diga a si mesmo: você é apenas uma impressão, não a realidade. Essa frase é um verdadeiro antídoto contra a escravidão mental. Quando você a coloca em prática, percebe que não precisa mais ser arrastado por cada pensamento que aparece. Você pode simplesmente reconhecer: é apenas uma impressão. E isso já basta para reduzir pela metade o poder que o pensamento teria sobre você. Imagine-se dentro de uma sala com janelas de vidro. Do lado de fora, há uma tempestade. O vento sopra forte, a chuva bate com intensidade, trovões ecoam no céu. Se você olha apenas para a tempestade, acredita que ela pode destruí-lo. Mas quando você percebe que está protegido dentro da sala, que o vidro é uma barreira entre você e o que acontece lá fora, algo muda. Você ainda ouve o barulho, ainda vê os relâmpagos, mas já não sente mais medo. O distanciamento estoico é exatamente esse vidro. Ele não elimina os pensamentos negativos, mas impede que eles o atinjam diretamente. Na prática, aplicar o distanciamento significa observar o que sua mente produz como quem assiste a um filme. Você se senta na cadeira de espectador e deixa as cenas passarem. Algumas são dramáticas, outras são tristes, algumas assustadoras. Mas no fundo, você sabe que são apenas cenas projetadas. Você não precisa entrar na tela e viver aquele drama como se fosse real. Essa postura de espectador é o que os estoicos chamavam de domínio da razão sobre as paixões. Marco Aurélio reforçava isso constantemente em suas meditações. Ele dizia: as coisas em si não têm poder para nos perturbar. Somos nós que damos esse poder por meio de nossos julgamentos. O distanciamento, portanto, é a capacidade de suspender esse julgamento imediato, de criar um espaço entre a impressão e a reação. Nesse espaço, você escolhe se vai ou não acreditar, se vai ou não alimentar o pensamento.
Um exemplo simples. Você está prestes a sair de casa e surge a ideia: vai dar tudo errado hoje. Sem distanciamento, você acredita e passa o dia inteiro sob essa nuvem escura. Com distanciamento, você reconhece: esse é apenas um pensamento. Ele não é uma profecia. Ele não tem como prever o futuro. A nuvem pode até continuar pairando por algum tempo, mas já não tem o mesmo peso. Outro exemplo. Você comete um erro e imediatamente sua mente grita: você é inútil. Se você não se distancia, a frase vira identidade. Você começa a se enxergar como inútil, mas se você a observa de fora, percebe que se trata apenas de uma generalização apressada. O erro aconteceu sim, mas isso não significa que sua vida inteira seja um fracasso. Você percebe a falácia e, ao vê-la, a frase perde força. Esse exercício pode ser fortalecido com práticas concretas. Uma delas é escrever seus pensamentos negativos em um papel e acrescentar antes deles a frase: estou tendo o pensamento de que, por exemplo, em vez de dizer sou incapaz, escreva: estou tendo o pensamento de que sou incapaz. Parece um detalhe, mas muda tudo. Você cria imediatamente uma distância entre você e o conteúdo. Você não é a frase. Você é alguém que apenas percebe que a mente gerou essa frase. Essa técnica é tão poderosa que ainda hoje é usada em terapias modernas, inspiradas justamente no pensamento estoico. Outra prática é imaginar que seus pensamentos negativos são como pessoas batendo à sua porta. Alguns são barulhentos, insistentes, agressivos. Se você abre a porta sem pensar, todos entram e logo sua casa vira um caos. Mas se você deixa-os do lado de fora, se escuta o barulho sem abrir, em algum momento eles cansam e vão embora. O distanciamento é exatamente isso: ouvir as batidas sem se sentir obrigado a abrir a porta. Os estoicos acreditavam que esse exercício deveria ser diário, constante, até se tornar hábito. Porque os pensamentos negativos não desaparecem para sempre. Eles voltam, insistem, se repetem. Mas cada vez que você pratica o distanciamento, eles retornam mais fracos, mais fáceis de ignorar. É como treinar um músculo. A repetição cria força. Marco Aurélio, que governava um império inteiro, lidava com pressões e problemas inimagináveis. Ainda assim, ele se lembrava diariamente de que os pensamentos são apenas pensamentos. Ele escrevia para si mesmo: sua mente tem o poder de permanecer imperturbável. Não permita que ela seja tingida por qualquer impressão. Se até o imperador do mundo conhecido precisava desse lembrete, por que nós, em nossas vidas comuns, não precisaríamos? O distanciamento estoico também pode ser aplicado nos momentos de ansiedade. Quando a mente começa a projetar cenários catastróficos, a tendência natural é acreditar neles. Mas, com o distanciamento, muitas vezes, você perceberá que está sofrendo por algo que sequer existe, que só está acontecendo dentro da sua cabeça. E há algo ainda mais profundo. Quando você aprende a se distanciar dos pensamentos, descobre que existe em você uma parte que nunca é afetada por eles. Uma parte serena, firme, intocável. É esse centro que observa, que escolhe, que permanece íntegro, mesmo quando o resto parece em desordem. Reconectar-se a ele é lembrar que você não é escravo da mente, mas senhor dela. Praticar o distanciamento, portanto, é mais do que uma técnica, é um modo de viver. É aceitar que a mente continuará produzindo ruídos, mas você não precisa se perder neles. É como morar perto de uma estrada movimentada. Você não pode impedir os carros de passarem, mas pode aprender a não prestar atenção no barulho. Com o tempo, ele se torna apenas pano de fundo, sem força para abalar sua paz. No fim, o distanciamento estoico é o caminho para a liberdade interior. Porque ser livre não é viver sem pensamentos negativos. Isso seria impossível. Ser livre é não ser escravizado por eles. É olhar para a tempestade mental e saber: você não me define, você não me controla. Você é apenas uma nuvem, e eu sou o céu por trás dela. E quando você alcança essa visão, percebe que nada nem ninguém pode roubar sua serenidade.
porque a verdadeira fortaleza não está fora, mas dentro de você. Estratégia número 3. Reestruture sua visão da realidade. A mente humana é uma artesã de ilusões. Aquilo que chamamos de realidade raramente é a realidade em si. Na maior parte das vezes, é uma versão dela moldada pelas nossas crenças, emoções, medos e expectativas. É como se andássemos pela vida usando óculos que distorcem o que vemos. O problema é que, quando não estamos conscientes, esses óculos costumam ser tingidos por tons escuros: medo, pessimismo, ressentimento. Por isso, tantas vezes a vida parece mais sombria do que realmente é. O estoicismo nos alerta constantemente para essa armadilha. Epicteto deixou claro: não são as coisas em si que nos ferem, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa frase, tão repetida, é mais do que uma máxima filosófica. É uma chave que pode libertar qualquer pessoa do labirinto dos pensamentos negativos. Porque se a dor está nas opiniões, então está em nós o poder de reestruturar tais opiniões. Pense no seguinte: você recebe uma crítica no trabalho. O fato nu e cru é simples. Alguém não gostou da forma como você executou uma tarefa. Só isso. Mas a mente, se deixada solta, começa a criar história. O fato desaparece e no lugar dele nasce uma tempestade mental. O sofrimento real não está na crítica, mas na narrativa que se ergueu ao redor dela. A reestruturação da realidade é justamente o ato de desmontar essa construção mental. É o exercício de olhar para o mesmo acontecimento, mas sob uma luz diferente. Marco Aurélio fazia isso diariamente em seus escritos pessoais. Lembrava a si mesmo que as coisas não são boas nem más em si mesmas, mas se tornam assim a partir da forma como decidimos enxergá-las. Quando alguém o insultava, ele não se perguntava: por que me insultaram? Mas que ideia essa pessoa tem para agir assim? Em vez de transformar o insulto em um espinho cravado em sua pele, transformava-o em um retrato da ignorância ou da fragilidade do outro. Esse movimento é poderoso porque revela algo essencial. Não temos controle sobre o que o mundo nos oferece, mas temos poder absoluto sobre o que escolhemos pensar a respeito. Essa é a liberdade interior que nenhum destino, pessoa ou acontecimento pode nos roubar. O peso da interpretação. Imagine duas pessoas andando sob a mesma chuva. Para uma, a chuva é incômodo, atraso, sujeira, frio. Para outra, a chuva é frescor, é o solo sendo regado, é oportunidade de andar mais devagar e contemplar. O fato é o mesmo: gotas de água caindo do céu. A diferença está na interpretação. E se a interpretação pode mudar tanto a experiência de algo tão simples quanto a chuva, o que não fará nos grandes acontecimentos da vida? Quando um relacionamento termina, muitos mergulham no pensamento de que perderam tudo, de que a felicidade se foi, de que não há futuro. Outros, no entanto, conseguem reinterpretar a dor. Entendem que aquilo foi um ciclo que se fechou, uma oportunidade de autoconhecimento, um passo necessário para que novos encontros aconteçam. A perda em si é idêntica. O que difere é o significado atribuído. E aqui está um ponto crucial. Os pensamentos negativos se alimentam da versão mais dramática possível dos fatos. Eles não aceitam a simplicidade da realidade. Sempre precisam adicionar temperos de catástrofe. Por isso, combater o negativo exige desfazer esse drama, enxergar o evento em sua nudez, sem os exageros. Os estoicos tinham uma prática chamada praemeditatio malorum, ou previsão dos males. Eles imaginavam antecipadamente as dificuldades que poderiam surgir, justamente para preparar a mente e reestruturar sua visão da realidade antes mesmo que a adversidade chegasse. Assim, quando o problema acontecia, já não era tão esmagador. Marco Aurélio, por exemplo, ao acordar, dizia a si mesmo que encontraria pessoas ingratas, agressivas e invejosas. E ao prever isso, já ajustava sua interpretação. Não é contra mim, mas fruto da ignorância delas. O mesmo gesto que poderia ser interpretado como ofensa, passava a ser visto como fragilidade alheia. Essa técnica continua válida hoje. Se você prevê que pode enfrentar rejeição, críticas, falhas, pode também preparar sua mente para reestruturar imediatamente a realidade.
Em vez de ser engolido pelo pensamento negativo, você já tem à disposição uma narrativa alternativa. Exemplos cotidianos. No trânsito, um motorista fecha você bruscamente. A reação automática é pensar: esse idiota me desrespeitou. A reestruturação pode ser: talvez esteja com pressa, talvez nem tenha me visto. Isso não precisa estragar meu dia. Na fila, alguém demora mais do que deveria. O pensamento negativo diz: não tenho sorte, sempre perco tempo com gente lerda. A reestruturação pode ser: esse é um momento para exercitar paciência e posso aproveitar para respirar fundo ou refletir. No trabalho, seu esforço não foi reconhecido. O pensamento negativo diz: ninguém valoriza o que faço, sou invisível. A reestruturação pode ser: não controlo a gratidão alheia, mas controlo o meu empenho e a satisfação de cumprir bem o meu papel. Esses exemplos podem parecer pequenos, mas são nos detalhes que a mente se acostuma. Quanto mais reestruturamos o cotidiano, mais fortalecidos estamos para lidar com os grandes acontecimentos. O ganho de liberdade. No fundo, reestruturar a realidade é conquistar a liberdade de não ser escravo das próprias interpretações. É recusar-se a ser arrastado pela tempestade mental que o negativo cria. É escolher deliberadamente não sofrer além do necessário. Imagine alguém que carrega uma pedra no bolso. A pedra pesa, incomoda, mas essa pessoa já se acostumou com ela e acredita que não pode tirá-la. Reestruturar a realidade é finalmente perceber: essa pedra está no meu bolso porque eu a coloco lá. Posso tirá-la quando quiser. O pensamento negativo é essa pedra. Só permanece onde está porque lhe damos espaço. Quando treinamos esse olhar, percebemos que a vida se torna mais leve, não porque os fatos mudam, mas porque nossa mente já não os distorce em monstros desproporcionais. Essa é uma das maiores vitórias do estoicismo: viver com clareza, aceitar o que é real e rejeitar os exageros da mente. Estratégia número 4. Substitua o excesso de julgamento pela prática da observação. Um dos maiores causadores de pensamentos negativos é a compulsão em julgar tudo e todos. A mente inquieta busca constantemente rotular: isso é bom, aquilo é ruim, essa pessoa é má, aquele acontecimento foi injusto, essa situação não deveria existir. Julgamos sem cessar, como se cada instante da vida precisasse passar pelo tribunal de nossa opinião. O problema é que esse julgamento incessante se torna um veneno que alimenta a negatividade. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Epicteto dizia: não é o que acontece que perturba o homem, mas o julgamento que ele faz a respeito do que acontece. Em outras palavras, o que nos esmaga não é a realidade, mas a lente de condenação com que a interpretamos. Quando uma situação difícil ocorre, tendemos a acrescentar camadas de julgamento. Isso é horrível, isso é insuportável, isso não poderia ter acontecido comigo. E assim a dor se multiplica, pois deixamos de observar o fato como ele é para mergulhar em uma narrativa mental que só amplia o sofrimento. A alternativa estoica é substituir o excesso de julgamento pela prática da observação. Observar significa enxergar o que está diante de nós sem imediatamente acrescentar uma opinião emocional. É como um cientista que olha para um fenômeno. Ele não diz: isso é bom ou isso é ruim. Apenas registra, analisa, entende. O estoico aprende a adotar essa postura diante da vida. Não é frieza, não é indiferença, mas uma forma de se libertar da tirania das interpretações automáticas. Imagine que você perde um objeto valioso. A reação imediata é julgar. Isso é uma tragédia, nunca vou me perdoar. Mas se você observa, apenas constata: o objeto se perdeu, agora não está mais comigo. Essa constatação é dura, mas é simples. É o julgamento que transforma a perda em tragédia. Outro exemplo: alguém fala mal de você. O julgamento automático diria: essa pessoa me destruiu, nunca vou superar essa humilhação. Mas a observação diria: essa pessoa pronunciou tais palavras e essas palavras foram ouvidas. Só isso. O resto, a dor, a sensação de destruição,
é uma interpretação que brota do excesso de julgamento. Treinar a observação é um ato de disciplina mental. Significa aprender a respirar fundo antes de rotular. Significa dar espaço entre o acontecimento e a opinião. Marco Aurélio recomendava a si mesmo esse exercício em seus escritos. Retira a tua opinião, e como se liberta de imediato o peso. O acontecimento não tem em si mesmo o poder de te esmagar. O que ele queria dizer é simples. Quando você observa sem julgar, a vida deixa de ser uma prisão de interpretações dolorosas. Mas como praticar isso no dia a dia? É útil começar com pequenas coisas. Quando algo acontece, em vez de pensar, isso é terrível, tente dizer a si mesmo, isso simplesmente é. Se está chovendo, diga, está chovendo, em vez de que dia péssimo. Se o ônibus atrasou, diga, o ônibus atrasou, em vez de, isso sempre acontece comigo, nada dá certo. O exercício pode parecer banal, mas é revolucionário, pois pouco a pouco a mente vai se libertando do hábito de envenenar cada fato com julgamentos negativos. A prática da observação também tem outro benefício. Ela amplia nossa capacidade de enxergar a realidade com clareza. Quando julgamos de forma apressada, vemos apenas uma versão distorcida do que acontece. Quando observamos, vemos o quadro completo, sem a interferência das emoções precipitadas. Isso nos dá mais poder de escolha, mais liberdade de ação. Os pensamentos negativos perdem força diante da observação porque eles precisam do julgamento para sobreviver. Sem a interpretação que os alimenta, eles se desfazem como fumaça. O que sobra é apenas o fato nu, que quase nunca é tão pesado quanto a mente imaginava. E aqui entra uma metáfora importante. Pense em um espelho. O espelho não julga, apenas reflete. Se alguém está triste diante dele, ele mostra a tristeza. Se alguém sorri, ele mostra o sorriso. Mas não acrescenta opinião, não diz isso é bom ou isso é ruim. Ele apenas reflete o que está. Ser observador é tornar-se esse espelho, capaz de refletir a vida sem a compulsão de carregar cada acontecimento com o peso de rótulos desnecessários. Essa atitude não significa passividade. Significa que, em vez de gastar energia criando histórias negativas em torno dos fatos, você economiza essa energia para agir sobre o que realmente pode mudar. A observação limpa abre caminho para uma ação mais sábia, menos reativa, mais alinhada à razão. No fim, substituir julgamento por observação é como silenciar o ruído interior para escutar melhor a vida. É deixar de viver em guerra com cada detalhe para aceitar que os fatos são como são e que o julgamento multiplica a dor. A observação dissolve as distorções. Essa é a sabedoria que o estoicismo oferece para quem deseja eliminar pensamentos negativos e conquistar serenidade. Estratégia número 5. Cultive a gratidão racional. O ser humano tende a concentrar-se no que lhe falta, nos vazios, nas ausências, nas perdas, e é nesse movimento que nascem os pensamentos negativos. Nosso olhar natural se volta para aquilo que não temos, para aquilo que desejamos e não alcançamos, para aquilo que nos foi tirado ou que nos escapa. É um mecanismo automático da mente, mas profundamente enganoso. O estoicismo nos convida a interromper essa inclinação e a cultivar a gratidão, não como um sentimento fugaz, mas como uma força racional, um método de ordenamento interno, uma lente pela qual interpretamos a existência de maneira equilibrada e consciente. A gratidão racional é o reconhecimento daquilo que é verdadeiro, sólido e permanente em nossa vida. Não aquilo que é temporário ou ilusório, mas aquilo que realmente nos pertence enquanto seres humanos dotados de razão. Ela nos conecta com a essência da vida, com a natureza das coisas e com a realidade de que há uma porção de cada situação que depende exclusivamente de nós. Nossa mente, nossa capacidade de discernimento, nossa virtude, nosso autocontrole, nossa liberdade interior. É nesse núcleo que reside a verdadeira segurança e a fonte de serenidade que os estoicos tanto valorizavam. Ao cultivar a gratidão racional, percebemos que cada situação, por mais adversa que pareça, contém elementos que não podem ser tomados de nós. A gratidão não nasce do que recebemos do mundo,
mais do que esta gratidão não depende da sorte, da aprovação alheia, da fortuna ou da fama. Ela se ancora naquilo que é permanente, a nossa própria razão, o nosso caráter, a nossa integridade. Para o estoico, a gratidão racional é também um mecanismo de alinhamento com a natureza. A vida é composta de eventos que muitas vezes não controlamos, mas nossa mente é capaz de interpretar esses EV. Ao reconhecermos aquilo que já possuímos e aquilo que está em nosso poder, evitamos sermos arrastados pela ilusão de que tudo nos falta ou de que tudo nos prejudica. O pensamento negativo, nesse contexto, surge apenas quando esquecemos dessa distinção essencial. Confundimos o que não controlamos com o que é indispensável para a nossa felicidade. Marco Aurélio repetidamente recordava a si mesmo que a felicidade não é exterior, mas interior. Ele refletia sobre a vida, sobre a morte, sobre os desejos e frustrações, sempre retornando à ideia de que cultivar a gratidão racional é lembrar disso a cada instante. Internalizar que mesmo em meio às adversidades, existe algo inviolável, um núcleo que permanece intacto. A gratidão racional é, portanto, um escudo contra a negatividade da mente. Quando praticada, ela transforma o olhar. O que antes parecia insuficiente ou ameaçador agora é reconhecido como suficiente e manejável. A mente que se inclina à negatividade percebe que grande parte do sofrimento é invenção própria, uma amplificação das carências percebidas. Ao voltar-se para a gratidão racional, ela aprende a apreciar a consistência, a segurança e a completude que já existem internamente, dissolvendo a sensação de desamparo. Há também um aspecto temporal profundo. A gratidão racional conecta passado, presente e futuro de maneira coerente. Ao refletir sobre a vida que já vivemos, reconhecemos as conquistas, aprendizados e, ao projetar o futuro, essa gratidão nos fortalece, pois reconhecemos que já possuímos os recursos internos para enfrentar o que vier, sem nos desesperarmos ou nos fixarmos em cenários catastróficos. Do ponto de vista filosófico, a gratidão racional nos aproxima da verdade fundamental sobre a existência humana, que muito do que julgamos essencial é, na verdade, dispensável, e que aquilo que realmente importa nunca nos é tirado. Enquanto buscamos fora, acumulamos ansiedade e frustração. Enquanto cultivamos dentro, encontramos serenidade e liberdade. É esse movimento de introspecção e reconhecimento racional que constitui a verdadeira fortaleza do estoico. A gratidão racional, quando internalizada, transforma a percepção da vida inteira. Cada evento deixa de ser apenas um acontecimento e passa a ser uma oportunidade de reconhecer o que é permanente, sólido e nosso por direito racional. Essa perspectiva impede que pensamentos negativos dominem, porque eles dependem do foco na escassez, na ausência e na fragilidade. Quando a mente se ancora naquilo que é inalienável, os pensamentos negativos perdem a força que antes pareciam ter. Em essência, a gratidão racional é uma prática de liberdade. Não se trata de negar a dificuldade ou de buscar positividade ilusória. Trata-se de reconhecer a realidade em sua estrutura mais fundamental, de perceber que o poder verdadeiro nunca foi externo e que a serenidade depende da ordem interior da mente. Ao cultivar essa forma de gratidão, nos tornamos imunes às ilusões da negatividade, não porque os acontecimentos mudam, mas porque nossa percepção deles se transforma radicalmente. A mente que adota a gratidão racional não se apega às perdas, não se entrega às comparações e não se deixa consumir pela escassez percebida. Ela reconhece que há muito mais em seu poder do que se imagina e que a verdadeira posse reside no domínio da própria razão, na capacidade de observar, escolher e agir de acordo com a virtude. É nesse espaço que a negatividade perde terreno e a serenidade floresce, silenciosa, profunda e inabalável. Estratégia número 6. Aceite a impermanência de tudo. A impermanência é uma verdade universal e inevitável. Desde os mais simples fenômenos da natureza até os mais complexos eventos da vida humana, nada permanece estático. O estoicismo nos lembra que resistir a essa realidade é uma das maiores fontes de sofrimento.
A mente humana, na sua tendência natural, busca estabilidade e permanência em um mundo que é, por essência, mutável. Queremos que as situações, as pessoas e os resultados se mantenham eternamente como desejamos. E é justamente essa resistência que alimenta os pensamentos negativos. Marco Aurélio refletia repetidamente sobre a transitoriedade de tudo, lembrando a si mesmo que a vida é breve e que a mudança é constante. Ele compreendia que, ao internalizar essa percepção, a mente se torna mais forte e serena. Não é que a dor desaparece. A dor é inevitável, assim como a mudança. Mas a resistência à dor, a frustração e o apego ao que não pode durar é o que amplifica a negatividade. Aceitar a impermanência é, portanto, reconhecer que não temos controle sobre o fluxo do mundo, mas podemos controlar a nossa reação a ele. Essa compreensão nos leva a uma libertação profunda. Quando percebemos que nada é eterno, que tudo passa, alegrias, perdas, sucessos, fracassos, relacionamentos, riqueza, juventude, saúde, deixamos de nos apegar de maneira destrutiva a qualquer elemento externo. O pensamento negativo, que frequentemente nasce do apego ao que é efêmero, perde sua força. O sofrimento prolongado não é mais necessário, pois a mente aprende a aceitar a mudança como parte da ordem natural. Aceitar a impermanência é também entender que a vida é feita de ciclos e que cada ciclo carrega seus próprios aprendizados e significados. O fim de algo não é apenas uma perda, é uma etapa que cede lugar a outra. A morte, a separação, o fracasso, a perda material, todos esses eventos são manifestações inevitáveis da mudança. Pensar neles como finais absolutos é uma distorção da realidade. A percepção estoica nos ensina que nada termina de fato. Tudo se transforma, e nossa mente, quando alinhada à natureza, percebe essas transformações sem resistência. A aceitação da impermanência, quando profundamente internalizada, altera a própria relação com o tempo. Muitas vezes, os pensamentos negativos nascem do medo do futuro ou da lamentação pelo passado. Queremos que o futuro seja previsível, seguro e favorável. Desejamos que o passado tenha sido diferente do que foi. A impermanência nos lembra que o passado já passou, que o futuro é incerto e que o presente é o único ponto em que a mente pode exercer influência. Essa percepção não é apenas consoladora, é libertadora. Epicteto nos alerta que a vida não nos deve nada. Cada acontecimento, seja ele agradável ou doloroso, é simplesmente parte do fluxo natural do universo. Resistir a ele é desnecessário, e a resistência é a mãe do pensamento negativo. Ao aceitar que tudo é transitório, aprendemos a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas nossa mente racional, quando treinada, permanece capaz de discernir, escolher e agir com virtude. A aceitação da impermanência também é uma forma de fortalecer a resiliência interior. Cada perda, cada transformação, cada fim se torna um exercício de adaptação e crescimento. Quando compreendemos que a mudança é inevitável, deixamos de reagir emocionalmente a cada evento e começamos a responder de forma ponderada, com clareza e serenidade. A mente negativa, que antes se alimentava do medo do desconhecido e da resistência à mudança, agora encontra menos espaço para prosperar. Há ainda um aspecto ético profundo. Aceitar a impermanência nos ensina a viver de acordo com a natureza e com a virtude. O estoicismo valoriza a vida alinhada à razão, e parte dessa razão é compreender a realidade tal como ela é, sem ilusões. A impermanência é uma característica fundamental da realidade, e resistir a ela é resistir à própria natureza. Aceitá-la, portanto, é viver de forma coerente com a ordem do universo, em harmonia com aquilo que não podemos alterar e com a consciência de que a verdadeira liberdade reside em nossa mente, não nas circunstâncias externas. Estratégia número 7. Controle a interpretação das emoções. A mente humana é habitualmente tomada por um fluxo constante de emoções. Alegria, raiva, medo, ansiedade, tristeza, todas essas forças surgem sem pedir permissão, muitas vezes nos dominando
e guiando nossos pensamentos. O problema central não é a emoção em si, mas a interpretação que damos a ela. Aquele medo que surge diante de um desafio não é o inimigo, é a narrativa que a mente cria em torno do medo que se torna nociva. É aqui que nasce boa parte da negatividade. O estoicismo nos ensina que não podemos sempre controlar as emoções que surgem em nós, mas podemos controlar a forma como as interpretamos e como reagimos a elas. Epicteto foi categórico. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Uma emoção, por mais intensa que seja, só se transforma em sofrimento prolongado se permitimos que a mente acrescente camadas de interpretação que amplificam sua força. Controlar a interpretação das emoções é, portanto, o exercício de separar o sentimento bruto do julgamento que fazemos sobre ele. Um momento de tristeza pode surgir. É natural e inevitável. Mas a mente negativa imediatamente cria um enredo. Isso nunca vai passar. Sou incapaz de lidar com isso. A vida é injusta comigo. Essa narrativa transforma a emoção natural em tormento prolongado. Ao treinar a mente para observar a emoção sem criar histórias em torno dela, diminuímos drasticamente seu poder de nos dominar. Marco Aurélio refletia sobre a importância de não se identificar completamente com os sentimentos. Ele via a emoção como algo que aparece na mente, mas que não define a essência do indivíduo. Assim como uma nuvem passa pelo céu sem alterar sua natureza, uma emoção pode surgir sem que precise perturbar nossa estabilidade interior. O estoico observa, compreende e mantém a serenidade, mesmo em meio a emoções intensas. Essa prática exige disciplina e atenção constante. A cada momento em que surge uma emoção negativa, a mente deve perguntar: o que é isso, realmente? É um fato ou é minha interpretação que cria sofrimento adicional? Esse questionamento não busca eliminar a emoção, mas reduzir sua capacidade de gerar pensamentos negativos e reações impulsivas. Quando aplicado de forma consistente, transforma a relação com o próprio mundo interior, criando um estado de clareza e equilíbrio. Além disso, controlar a interpretação das emoções fortalece a resiliência. Quando compreendemos que nossas emoções não são absolutas, que elas podem ser observadas e compreendidas sem nos escravizar, desenvolvemos uma autonomia interior que nos protege contra os altos e baixos da vida. A mente negativa, que depende da amplificação emocional para prosperar, perde força diante de um observador racional e sereno. O estoicismo também nos lembra que as emoções são muitas vezes respostas automáticas a percepções incorretas. Sentimos raiva, por exemplo, porque interpretamos uma situação como injusta. Sentimos medo, porque antevemos perigo mesmo quando ele ainda não existe. Sentimos tristeza, porque nos apegamos a algo que sabemos que pode desaparecer. Ao controlar a interpretação dessas emoções, reavaliando a percepção que lhes dá origem, conseguimos reduzir o sofrimento e eliminar grande parte dos pensamentos negativos que nascem delas. A prática não é imediata nem simples. Requer constante vigilância da mente, discernimento e coragem para não se deixar arrastar por impulsos automáticos, mas é também uma prática libertadora, pois ensina que a mente não precisa ser refém de cada emoção que surge. Ela pode observar, compreender e escolher a reação, transformando sentimentos que poderiam gerar tormento em oportunidades de autodomínio e serenidade. Em essência, controlar a interpretação das emoções é construir um espaço interno inabalável. Nesse espaço, os pensamentos negativos não encontram terreno fértil. Eles se desfazem diante da clareza, da razão e da percepção de que a emoção é apenas um fenômeno e não uma sentença definitiva sobre a realidade ou sobre nós mesmos. A mente que aprende a aplicar essa estratégia encontra uma liberdade profunda. Não porque as emoções desaparecem, elas continuam a surgir, mas porque deixamos de permitir que cada emoção gere uma narrativa de sofrimento prolongado. A negatividade perde sua capacidade de dominar, e a serenidade se torna uma presença constante, mesmo diante da complexidade e da imprevisibilidade da vida. Quando internalizamos essa verdade,
nossos pensamentos se tornam mais equilibrados, menos impulsivos e mais profundos. A impermanência nos ensina a relativizar, a reduzir a grandiosidade do que antes parecia insuportável. Cada dificuldade se torna um ponto no fluxo natural da vida, e não mais uma catástrofe definitiva. Cada perda se transforma em lição, e cada transformação se torna oportunidade para praticar virtude e discernimento. Aceitar a impermanência não é resignação, mas poder. É reconhecer que não podemos controlar o mundo exterior, mas podemos controlar nosso entendimento dele. É libertar a mente do peso da ilusão de permanência e, ao fazer isso, desarmar a raiz do pensamento negativo. A vida continua em sua fluidez natural e nós aprendemos a navegar nesse fluxo com serenidade, clareza e força interior. Em última análise, aceitar a impermanência é compreender que tudo que é transitório não nos define e que aquilo que é permanente, nossa razão, nossa virtude, nossa capacidade de observar, compreender e agir, é suficiente para construir uma vida plena, serena e livre do domínio da negatividade. É nessa aceitação profunda que a mente encontra sua fortaleza mais segura, inabalável e eterna. Estratégia número 8. Transforme obstáculos em oportunidades de crescimento. A vida, em sua natureza intrínseca, é composta de desafios constantes. Obstáculos surgem a cada instante. Eventos inesperados, contratempos, limitações, perdas e dificuldades de todas as formas. A mente humana, por sua própria tendência, muitas vezes reage a esses obstáculos com resistência, medo, frustração e sofrimento. O pensamento negativo nasce justamente dessa reação, da percepção de que a dificuldade é um ataque pessoal, uma injustiça ou uma barreira intransponível. O estoicismo, porém, propõe uma inversão radical dessa perspectiva. Enxergar cada obstáculo não como algo que nos restringe ou nos oprime, mas como um instrumento para o desenvolvimento interior, como um catalisador da virtude e da liberdade mental. Marco Aurélio, em suas meditações, repetidamente refletia sobre a inevitabilidade dos desafios e sobre a necessidade de enfrentá-los com coragem, discernimento e serenidade. Para ele, cada obstáculo carregava em si a semente do crescimento. A percepção tradicional de adversidade, segundo o estoicismo, é limitada porque se fixa na superfície do evento, na aparência de dificuldade, sem enxergar a possibilidade de transformação interna. A mente que compreende isso descobre um poder imenso, a capacidade de moldar seu próprio caráter e sua própria experiência diante de cada situação. O ponto central dessa estratégia é a interpretação. Um obstáculo em si é neutro. Ele não possui a força de gerar sofrimento. Essa força vem da interpretação que a mente lhe atribui. Quando uma pessoa encontra uma dificuldade e imediatamente se sente derrotada, presa, injustiçada ou impotente, ela está alimentando a negatividade. Quando, ao contrário, observa o mesmo obstáculo com discernimento, compreendendo que ele é apenas um evento natural que oferece oportunidade de crescimento, a experiência se transforma completamente. O estoicismo enfatiza que a adversidade é, na verdade, a matéria-prima da virtude. A paciência, a coragem, a resiliência, a prudência, a autodisciplina e a sabedoria se desenvolvem exatamente quando somos testados por obstáculos. Quanto mais conseguimos perceber cada dificuldade como um convite à prática da virtude, mais nos afastamos da negatividade e mais nos aproximamos da liberdade interior. Cada desafio deixa de ser um peso insuportável e se torna uma oportunidade de fortalecer o espírito. Essa transformação da percepção é, de fato, uma das maiores fontes de poder psicológico. A mente que encara os obstáculos como oportunidades não reage com desespero, não se prende à frustração, não gera sofrimento adicional. Ela observa, entende e escolhe como agir. A negatividade que prospera no medo, na resistência e na reclamação perde espaço. A mente se torna mais resiliente, mais calma e mais capaz de enfrentar a vida com clareza. Além disso, essa perspectiva permite uma reavaliação do próprio conceito de dificuldade.
Um obstáculo não é apenas algo externo que nos impede de alcançar um objetivo. Ele é uma manifestação natural da vida em fluxo. Resistir a ele com raiva ou frustração é resistir ao próprio fluxo da existência. Aceitá-lo como oportunidade é alinhar-se à natureza, reconhecer que o universo não conspira contra nós, mas que nos oferece condições para desenvolver a virtude e o discernimento. A capacidade de transformar obstáculos em oportunidades também nos ensina a relativizar o sofrimento. Uma dificuldade, por mais intensa que seja, deixa de ser absoluta quando compreendemos seu papel na formação do caráter. Cada desafio se torna uma etapa natural da vida, uma chance de crescimento interno, uma oportunidade de fortalecer a mente e o espírito. A negatividade, que se alimenta da amplificação do problema, perde força. A mente, ao invés de reagir com sofrimento, reage com observação, adaptação e aprimoramento contínuo. Os estoicos, de maneira repetida, lembravam que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar nossa interpretação e nossa resposta a elas. A vida apresenta obstáculos inevitáveis, mas nossa mente pode escolher enxergá-los como elementos formativos, não destrutivos. Essa escolha não apenas neutraliza a negatividade, mas cria um terreno fértil para a prática constante da virtude. Cada obstáculo se torna, portanto, uma ferramenta de autodomínio, uma escola de sabedoria e resistência. Transformar obstáculos em oportunidades é, de certa forma, um exercício de liberdade interior. Significa deixar de ser refém das circunstâncias e assumir responsabilidade sobre a própria percepção e reação. A negatividade não encontra mais terreno fértil, porque a mente está ancorada em uma compreensão profunda. Os desafios são inevitáveis, mas o sofrimento prolongado é opcional. Essa perspectiva promove uma serenidade duradoura, baseada na racionalidade e na virtude, em vez de depender de condições externas passageiras. A dimensão filosófica dessa estratégia é ainda mais profunda. Ela nos ensina a ver a vida como uma sequência contínua de testes para a mente e o espírito. Cada obstáculo é um convite a exercitar a paciência, a coragem, a sabedoria e a autodisciplina. Cada dificuldade é uma oportunidade de observar a própria reação, de compreender os limites da mente e de expandir a capacidade de enfrentamento. A negatividade, que floresce na resistência e na percepção de injustiça, se dissolve diante de uma mente que compreende a função formativa de cada desafio. Ao internalizar essa visão, a vida deixa de ser percebida como um campo de inimigos externos ou de situações injustas. Cada dificuldade deixa de ser uma ameaça e se torna um ponto de inflexão para crescimento interior. A mente se fortalece, a serenidade se estabelece e os pensamentos negativos perdem a capacidade de dominar. Essa é a essência do estoicismo. Transformar o que poderia gerar sofrimento em oportunidade de autodomínio, clareza e virtude, criando uma fortaleza mental capaz de atravessar qualquer adversidade com equilíbrio e força. Estratégia número 9. Domine a própria mente como o maior poder. Entre todas as lições do estoicismo, talvez a mais profunda e transformadora seja compreender que a mente é o único território que verdadeiramente podemos governar. O mundo externo, eventos, pessoas, circunstâncias, está além do nosso controle. Mas o que depende de nós é inteiramente a nossa percepção, nosso julgamento, nossas interpretações e nossa resposta. A mente, quando disciplinada e treinada, torna-se uma fortaleza inabalável, capaz de resistir à negatividade, à ansiedade, ao medo e a qualquer influência externa que busque nos desequilibrar. O sofrimento e os pensamentos negativos nascem quando a mente abdica de seu poder e se torna escrava de impulsos, emoções e impressões externas. A visão estoica é clara. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. A raiva, a ansiedade, o ressentimento, o medo, todas essas experiências só nos dominam quando permitimos que a mente lhes dê autoridade. Dominar a própria mente significa assumir responsabilidade completa pelo que pensamos, sentimos
e projetamos sobre a realidade, reconhecendo que o poder externo é limitado e transitório, enquanto o poder interno é soberano e duradouro. Marco Aurélio refletia sobre a mente como um domínio que ninguém pode invadir sem nossa permissão. Nenhum evento externo tem autoridade absoluta sobre a serenidade interna. Ele compreendia que, mesmo diante de circunstâncias adversas, injustas ou dolorosas, a mente possui a capacidade de permanecer firme, de observar a situação com clareza e de responder de forma racional, em vez de ser arrastada pelo sofrimento. Essa consciência é libertadora, pois mostra que o verdadeiro poder nunca reside no mundo exterior, mas no domínio que exercemos sobre nossa própria razão e julgamento. Dominar a mente exige prática contínua. Não se trata de negar emoções ou ignorar problemas. Trata-se de observar, discernir e escolher como reagir. Cada impulso de raiva, medo, inveja ou ansiedade deve ser visto como um fenômeno passageiro, separado da essência do eu. Ao identificar a origem desses pensamentos e emoções, a mente pode neutralizá-los antes que cresçam e causem sofrimento prolongado. Cada momento de autoconsciência é um passo em direção à liberdade interior. Cada decisão consciente de não se deixar dominar por pensamentos negativos fortalece a mente, tornando-a mais resiliente e serena. Essa estratégia revela a profunda interconexão entre liberdade e responsabilidade. A mente não é apenas um espaço de poder, mas também de responsabilidade máxima. Cada julgamento, cada interpretação e cada reação carregam o peso de nossas escolhas. Pensamentos negativos, ansiedades e sofrimentos prolongados só se instalam quando damos permissão para que isso aconteça. Dominar a mente significa assumir essa responsabilidade, reconhecendo que a liberdade interior é inseparável da consciência sobre nossas próprias percepções e interpretações. Epicteto sintetizou essa ideia magistralmente. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Dominar a mente é compreender que a realidade externa é sempre neutra, filtrada apenas pelo crivo de nossa interpretação. Uma mesma situação pode gerar desespero em uma pessoa e serenidade em outra. A diferença está na capacidade de governar a própria percepção, de escolher a interpretação que alimenta virtude e não sofrimento. O poder da mente não se limita apenas a neutralizar pensamentos negativos. Ele redefine a própria experiência de viver. Quando internalizamos que nossa mente é soberana, obstáculos, perdas, críticas e incertezas perdem a capacidade de nos destruir. Cada desafio se transforma em uma oportunidade de exercitar discernimento, paciência, coragem e autodisciplina. O pensamento negativo, que floresce na sensação de impotência, desaparece diante de uma mente que compreende sua própria força, reconhece sua liberdade e mantém sua autonomia sobre interpretações e respostas. Dominar a mente também fortalece a percepção de impermanência e desapego. Pensamentos negativos nascem do apego a pessoas, desejos, resultados ou expectativas irreais. Quando a mente entende que tudo é transitório e que seu núcleo racional permanece estável, encontra segurança e clareza. O desapego não significa insensibilidade, mas soberania. Não é fuga, mas presença consciente. A mente deixa de ser refém do mundo externo e se ancora em sua própria fortaleza, onde nada externo pode gerar sofrimento duradouro. Essa prática de domínio é contínua e exigente. Cada momento de impulso, cada julgamento precipitado, cada emoção intensa é uma oportunidade de reforçar a vigilância mental. Cada instante de consciência fortalece a mente, ampliando sua capacidade de discernimento e resistência. A negatividade, ao encontrar uma mente treinada, se dissolve, como sombra que se desfaz na luz da razão. Dominar a própria mente é, em última análise, conquistar o poder supremo que qualquer ser humano pode ter. Nenhum evento externo, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância pode ter autoridade sobre quem compreende e exerce soberania sobre seus próprios pensamentos. A mente se torna um império seguro, um santuário de liberdade interior, uma fortaleza inabalável, onde a negatividade
não encontra terreno fértil. Nesse espaço, a serenidade, a clareza e a força interior tornam-se constantes, independentes do caos, da imprevisibilidade e das adversidades da vida. Essa estratégia não é apenas prática, é também transformadora. Ela redefine a própria experiência de existir, mostrando que o poder final reside dentro de nós, que a mente é capaz de criar ordem no caos, clareza na confusão e paz em meio ao sofrimento. Ao dominar a mente, eliminamos o poder da negatividade e abrimos caminho para uma vida plena de serenidade, autossuficiência e liberdade interior, em harmonia com a razão, a virtude e a própria natureza do universo. Estratégia número 10. Viva no presente e cultive a atenção plena. Entre todas as estratégias para eliminar pensamentos negativos, talvez a mais transformadora seja aprender a viver plenamente no presente. A mente humana possui uma tendência natural a se perder entre lembranças do passado e projeções do futuro. O passado é frequentemente revisitado com arrependimento, culpa ou mágoas, e o futuro é antecipado com ansiedade, medo e expectativas exageradas. Esses deslocamentos constantes da atenção são a principal fonte de pensamentos negativos, pois a mente cria cenários que muitas vezes não existem ou revivem dores que já passaram. O estoicismo nos ensina que a única realidade que podemos verdadeiramente influenciar é o momento presente. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou, mas o presente é terreno fértil para a ação consciente, para a razão e para a prática da virtude. Marco Aurélio lembrava-se constantemente de que a vida é composta por momentos que exigem atenção plena. Cada ação, cada pensamento, cada decisão deve ser observada e deliberada. Quando a mente se perde em arrependimentos ou ansiedades, ela se desconecta daquilo que pode efetivamente ser moldado, o agora. O pensamento negativo nasce desse descolamento. Ele é produto de uma mente que vive no que não existe mais ou no que ainda não chegou. Dominar a atenção para o presente é, portanto, eliminar a raiz da maior parte dos sofrimentos mentais e das emoções destrutivas. Viver no presente exige prática contínua e disciplina mental. Significa observar cada pensamento que surge, cada impulso emocional que se manifesta, sem permitir que ele se enraize ou se transforme em sofrimento prolongado. A mente precisa reconhecer a natureza passageira de cada emoção e de cada julgamento. Quando cultivamos a atenção plena, aprendemos a perceber que pensamentos negativos, arrependimentos e ansiedades não são realidades absolutas. São meros fenômenos transitórios que podem ser observados, compreendidos e deixados passar. A atenção plena, segundo o estoicismo, é inseparável da virtude. Cada instante vivido com consciência é uma oportunidade de exercitar paciência, coragem, prudência e autodisciplina. A vida, entendida dessa forma, não é um fardo de preocupações e sofrimentos. É um fluxo de experiências que podem ser transformadas em crescimento interior. A negatividade se dissolve diante de uma mente que permanece atenta ao presente, que entende que o passado não pode ser alterado e que o futuro ainda não existe, mas que possui o poder pleno de decidir como reagir ao momento atual. Além disso, viver no presente revela a transitoriedade de todas as coisas. Emoções, situações, pessoas e até nós mesmos estamos em constante transformação. A mente que se ancora no agora percebe que nada externo possui controle absoluto sobre sua serenidade. Essa compreensão não gera apatia ou indiferença, mas profunda clareza e liberdade. Cada momento se torna, assim, uma oportunidade de prática da virtude e de fortalecimento da mente, onde pensamentos negativos não encontram espaço para se instalar. A atenção plena também nos protege contra comparações, inveja e insatisfação. Ao focar no presente, a mente deixa de se prender a resultados externos, ao que os outros possuem ou ao que ainda poderia acontecer. Ela se concentra no que é tangível, no que pode ser influenciado, no que é real. Isso reduz drasticamente o poder da negatividade, pois a mente percebe que grande parte do sofrimento nasce de ilusões e expectativas irreais,
e não da realidade em si. Viver no presente é, portanto, também um ato de liberdade e de soberania interior. É a habilidade de não se deixar dominar pelas circunstâncias externas, de escolher como pensar, sentir e agir, e de não permitir que a mente seja escravizada por eventos passados ou futuros. Cada momento de atenção plena é um exercício de autodomínio, uma oportunidade de expandir a clareza, fortalecer a razão e desenvolver a virtude, neutralizando pensamentos negativos antes que possam crescer. A prática da presença plena é contínua e exigente. Cada distração, cada pensamento disperso ou cada impulso emocional deve ser observado e redirecionado. Cada instante em que a mente retorna ao presente fortalece sua capacidade de discernimento, amplifica a resiliência e aumenta a liberdade interior. É uma prática diária de vigilância consciente que gradualmente transforma a maneira de experimentar a vida. Em última análise, viver no presente é viver com plenitude e autenticidade. É abandonar a prisão da culpa, do arrependimento e da ansiedade. É reconhecer a liberdade que reside no agora e perceber que cada instante oferece oportunidades infinitas para a prática da virtude, para o fortalecimento da mente e para a construção de uma serenidade duradoura. A mente que abraça o presente encontra equilíbrio, força interior e clareza, e a negatividade perde seu poder, tornando-se apenas um eco passageiro, incapaz de influenciar a verdadeira paz interna. Ao internalizar essa estratégia, a mente atinge um estado estoico elevado, a capacidade de navegar pela vida sem se perder na ilusão do passado ou na ansiedade do futuro, reconhecendo que o presente é o único espaço onde a vida pode ser verdadeiramente vivida, e que a serenidade, a razão e a virtude florescem de forma consistente e duradoura. Cada momento consciente se torna um ponto de apoio, uma âncora de liberdade e um campo de prática da sabedoria que transforma a existência de forma permanente, criando um estado de plenitude e paz interior inabaláveis. Ao longo deste vídeo, exploramos 10 estratégias estoicas profundas para eliminar pensamentos negativos e transformar a mente em um espaço de clareza, serenidade e força interior. Cada uma dessas lições é um convite para assumir o controle da própria vida, para observar os próprios pensamentos, para dominar as emoções e para agir com virtude, independentemente das circunstâncias externas. Desde a primeira estratégia, aprendemos a observar nossos pensamentos sem nos identificar com eles, reconhecendo que não somos os julgamentos que nossa mente produz, mas o observador consciente que pode escolher não se deixar dominar. Depois, expandimos nossa atenção para a realidade, percebendo que aquilo que está fora do nosso controle não deve ditar nossas emoções e que nossa energia deve ser dedicada àquilo que realmente podemos influenciar. As estratégias seguintes nos ensinaram a transformar hábitos, desenvolver disciplina, enfrentar obstáculos como oportunidades, fortalecer nossa mente e viver de acordo com a razão. Aprendemos que a mente é o verdadeiro território de poder e que a liberdade interior só é alcançada quando dominamos nossas interpretações, julgamentos e respostas. Descobrimos também que viver no presente é a chave para neutralizar a negatividade, cultivar atenção plena e encontrar serenidade mesmo diante das maiores dificuldades da vida. O estoicismo nos oferece ferramentas poderosas, mas o verdadeiro impacto só surge quando internalizamos essas práticas e as aplicamos de forma consistente. Cada pensamento negativo que surge é uma oportunidade de aplicar o discernimento. Cada desafio externo é um convite à virtude. Cada emoção intensa é um chamado à atenção consciente. Ao transformar a percepção, cultivando clareza e serenidade, tornamo-nos autores da própria experiência e conquistamos uma liberdade que ninguém pode tirar. O ponto central de todas essas estratégias é simples, mas profundo. O poder da mente é absoluto. Os acontecimentos externos nunca podem nos controlar de fato. Apenas nossa interpretação deles tem esse poder. Ao compreender isso, cada obstáculo, cada dificuldade e cada desafio deixa de ser uma fonte de sofrimento
e se torna um terreno de crescimento, aprendizado e fortalecimento interior. Aplique essas 10 estratégias como um guia para a vida cotidiana. Não é necessário seguir todas de uma vez, nem se culpar se pensamentos negativos surgirem novamente. O estoicismo é uma prática diária, uma construção constante de observação, disciplina, discernimento e atenção plena. Cada passo em direção ao domínio da mente, cada momento de presença e consciência, cada decisão de agir com razão e virtude aproxima você de uma mente mais serena, mais forte e mais livre. Lembre-se, eliminar pensamentos negativos não significa ignorar os desafios ou negar emoções. Significa compreender sua origem, observar sua passagem e escolher conscientemente não se deixar dominar. Significa construir uma fortaleza mental onde a negatividade não encontra espaço. Um espaço onde a liberdade, a clareza e a paz interior podem florescer, independentemente das circunstâncias externas. Se você internalizar essas estratégias, não apenas reduzirá pensamentos negativos, mas também transformará a própria forma de viver. Cada desafio será uma oportunidade de crescimento. Cada momento presente será valorizado, cada pensamento será reconhecido e direcionado com clareza. A vida deixa de ser um campo de sofrimentos e se torna um espaço de prática da virtude, fortalecimento da mente e conquista da verdadeira liberdade interior. Então leve essas 10 estratégias consigo. Revise-as, pratique-as, aplique-as diariamente. Transforme cada desafio, cada emoção intensa, cada pensamento negativo em oportunidades para expandir a virtude, a serenidade e a força interior. A mente que incorpora essas lições torna-se inabalável, e a vida, mesmo em seus momentos mais difíceis, se revela como um caminho de aprendizado, autodomínio e paz duradoura. Se você chegou até aqui, parabéns. Você deu o primeiro passo para assumir o controle da própria mente, reduzir pensamentos negativos e viver com mais clareza, serenidade e força interior. Cada estratégia é uma porta e a prática diária é a chave. Que sua mente encontre estabilidade, que seus pensamentos encontrem ordem e que sua vida se torne um reflexo da razão, da virtude e da verdadeira liberdade.